Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário a respeito de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Bom, meus queridos, a alusão feita aqui, que parece uma forma estranha de falar, na verdade, os coríntios, vivendo na sua época, entendiam bem o que o apóstolo Paulo estava falando. Bom, o apóstolo, com toda certeza, então, certamente, embora não há uma menção direta, recebendo, então, as notícias e encontrando Tito na Macedônia, ele tem, então, uma expressão, né, de entusiasmo, ou ele faz uma declaração vitoriosa, no sentido de se lembrar de um conquistador romano, né, que uma vez tendo feito uma investida numa guerra, num lugar, ele traz, então, um cortejo, fazendo um desfile vitorioso, tanto com as coisas conquistadas como os cativos, de maneira que ele vai passando vitorioso, mostrando aquilo que tinha conquistado. Diz teologicamente que nesses cortejos existia de um lado e de outro um incenso que era queimado, de maneira que o cortejo passava então, na medida que ele ia passando, exalava no ar um bom perfume. Então, fazendo aqui essa analogia, né, nós podemos dizer o seguinte: o apóstolo, em meio a todos os problemas que aconteceram com os coríntios, em meio à carta, em meio aos questionamentos se ele realmente era um cara que mudava a sua posição, uma hora diz que vai, depois não vai, independente a todas as lutas, a busca de Tito, as preocupações e tudo aquilo que ele vivia, ele está dizendo o seguinte: o Deus Todo-Poderoso faz o Evangelho ser vitorioso de qualquer forma. O Evangelho vai ser vitorioso. Não importa se tem a luta, se tem a contrariedade, se tem a barreira, se tem a dificuldade. O Evangelho vai triunfar e está triunfando. E o bom perfume do conhecimento de Cristo está sendo espalhado em tudo que é lugar, através das nossas vidas como apóstolos verdadeiros de Cristo. Porque nós, como apóstolos verdadeiros de Cristo, na medida que nós vamos indo pelos lugares, nós somos o bom perfume de Cristo. Através, então, da nossa pregação, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que não vão ser salvos. Deus certamente será glorificado e é glorificado naqueles que são salvos, como naqueles que não vão se salvar. Porque de uma forma ou outra, para aqueles que são salvos, Deus é glorificado no bom perfume manifesto da sua graça. Mas para aqueles que vão se perder, Deus é glorificado porque o bom perfume da sua justiça, do seu juízo também é manifestado. De forma que para aqueles que creem, o aroma é um cheiro de vida, né? O bom cheiro da vida para a vida. E para aqueles que não creem e são condenados, é cheiro de morte para a morte. Eu vou citar um exemplo que eu li num comentário bíblico que eu penso que faz uma boa alusão a respeito dessas coisas. Quando a arca do Senhor ela foi presa, né, e foi levada cativa pelos filisteus, ou seja, a arca do Senhor era a presença do Senhor para com os filisteus que não criam no Senhor. Ele foi para com eles, na verdade, doenças, enfermidades e morte. Mas na medida que a arca de Deus chega à casa de Obed-Edom, que é uma casa que está recebendo, na verdade,
a arca, para Obed-edom e para a sua casa, ele é um sinal de saúde, de prosperidade e de vida. Bom, meus queridos, então, falando assim, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: e para estas coisas, quem é capacitado? Bom, de uma forma geral, nessa carta, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado. Então ele diz assim: olha, e para estas coisas, quem é capacitado? Quem é que está alinhado para poder fazer essas coisas? Porque, de certa forma, podemos dizer que, como diz aqui, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. A verdade é que um apóstolo verdadeiro, ele tem motivos limpos e puros. Ele é sincero, ele é reto. Ele tem as marcas de Cristo na sua vida. Ele segue o mesmo caminhar do Mestre, de maneira que o Pai, olhando para a terra, ele vê e tem a imagem, ou parte da imagem de Cristo na vida dos seus servos, de maneira que se torna o bom perfume de Cristo. É certo que todos nós podemos ser o bom perfume de Cristo, mas entendo pessoalmente que esta expressividade dessa palavra aqui, o apóstolo Paulo então está celebrando a vitória do Evangelho sobre tudo e sobre todos, ainda naqueles que creem e naqueles que não creem. O bom perfume de Cristo está sendo exalado no mundo, de maneira então que eles, como apóstolo, e ele, como um apóstolo verdadeiro, sendo capacitado não pela sua própria força, mas pela graça de Cristo que operava na sua vida, ele então faz essa declaração que está no 17. Porque nós não somos como muitos, olha só, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Bom, o apóstolo, dentro daquilo que falei, que ele vai procurar defender o seu apostolado, porque há opositores ou falsos apóstolos, falsos mestres, que conforme o relato de Tito, que era bom naquilo que foi obedecido pela primeira carta, certamente Tito diz a Paulo: olha, há opositores lá, e eles estão ensinando o povo, e eles continuam lá como falsos mestres. Possivelmente esses falsos mestres, eles misturavam na sua explanação lei com graça. Ou, possivelmente, eles eram aqueles que queriam misturar o gnosticismo, né? Tinha um pensamento gnóstico, falando e distorcendo algumas verdades do Evangelho. Então o apóstolo diz assim: olha, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Mas aqui há uma noção de fazer mercado com a palavra de Deus, com intuitos impuros, no sentido de fazer uma pregação que não é uma pregação feita como se fosse de Deus, porque é do homem, e não pode então ser feita na presença de Deus. É uma pregação que mistura motivos impuros e, de certa forma, tem como vontade, de alguma forma, obter uma fonte de lucro. Falando assim, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. As nossas motivações são puras, são retas. Como falando de Deus, como se estivesse exatamente na presença de Deus. Bom, meus queridos, falando assim, eu quero encerrar então esse ensino desse momento. Se você tem alguma afirmação, se você tem alguma declaração, algum questionamento, por favor, faça, para que possamos crescer juntos naquilo que estamos então estudando. Que Deus te abençoe.